Fala galera, professor Lucas Luz na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre as principais diferenças entre a Transpetro e a Petrobras. Com certeza é um dos vídeos mais pedidos. Hoje eu vou elencar os pontos mais importantes que vocês precisam saber sobre localidade de trabalho, condições, benefícios, o que é igual, o que é diferente, quais são as possíveis escalas de trabalho e quais são os potenciais cursos que têm mais chance de aparecer nesse próximo edital de 2023 que tá todo mundo esperando e já foi anunciado por vários canais, inclusive pelo presidente da companhia. E não menos importante, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para receber todas as notícias sobre concursos públicos, Transpetro e Petrobras. E sem mais enrolação, vamos nessa! Vamos começar sobre localidade de trabalho. Basicamente, o que você precisa entender é que a Transpetro é a responsável pelo transporte do petróleo. Então, ela vai fazer o armazenamento, a estocagem e o escoamento dessa produção. Então, toda vez que eu tiver uma refinaria, as refinarias e as plataformas, elas estão vinculadas à Petrobras S.A., tá? Que é aqui a gente teve o último concurso. Quando o assunto é transporte desse petróleo, a logística desse petróleo, já passa a atividade para a Transpetro. Então, naturalmente, se eu tenho uma refinaria ou uma plataforma, eu vou precisar, se no caso uma plataforma, de um navio aliviador para transportar esse petróleo para algum lugar. E se eu tenho uma refinaria, eu preciso ter formas de escoar e quem realiza isso é a Transpetro. Eu fiz um levantamento, tá, diretamente do site da Transpetro. A gente tem mais de 20 unidades terrestres e dentro das unidades terrestres, assim como na Petrobras, você precisa de alguns cargos. Você precisa de operadores, precisa de técnico de manutenção, você precisa de TAC, de técnico de administração, técnico de logística, você precisa de todos esses técnicos base e também cargos de nível superior para realizar as atividades e fazer com que aquela estrutura funcione. Muito parecido com a Petrobras. E um ponto muito positivo é que a Transpetro oferece, não para todos os cargos, alguns cargos, os turnos de terra. E os turnos de terra te dão um salário muito próximo do salário embarcado, porém sem a necessidade de se deslocar de helicóptero, sem a necessidade de você ficar longe da sua família por 14 dias. Então, muitas pessoas gostam muito desse regime, tanto de refinarias, que está vinculado à Petrobras S.A., tanto de terminais, né, de distribuição, que são os terminais da Transpetro. E focando na diferença dos locais de trabalho, a Petrobras você vai trabalhar ou nas sedes, que ficam em várias capitais do Brasil, ali Rio, São Paulo, muito forte, agora crescendo para o Nordeste, um pouquinho lá na região da Amazônia, de Manaus ali, mas muito forte no eixo Rio, São Paulo, Espírito Santo. Você vai trabalhar ou em sedes administrativas, ou em suas plataformas e refinarias. Já na Transpetro, você vai trabalhar ou nas sedes físicas ou nesses terminais que eu estou te contando, que tem essa conexão com a produção, que a Transpetro está ali para estar próxima e poder transportar esse petróleo. Quando o assunto são escalas de trabalho, vocês me perguntam muito sobre a questão das escalas, eu vou te dar mais ou menos uma noção de como são isso. Na Petrobras, geralmente a gente tem a escala de 14/21, que é muito famosa, 2 semanas para 3 de folga, que é a escala meio que padrão para as plataformas de petróleo. Quando você trabalha em refinarias, existem escalas 7/7, 7/14, por exemplo. Você trabalha 7 dias, folga 7, trabalha 7, folga 14, que é uma pequena variação da escala 14/21, só que ela se torna um pouco menos cansativa, porque você não tem que trabalhar 14 dias sem nenhum dia de folga. Também tem turno de 8 horas, que é um pouco diferente a formatação. Você tem a escala de 6/9, trabalham 6 dias e folgam 9 dias. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição que explica todas essas escalas. E essas escalas, elas se aplicam para a Petrobras e para a Transpetro. E quando o assunto é Transpetro, ela tem uma relação mais próxima com as escalas que acontecem nas refinarias. Por quê? Porque, né, nos terminais de distribuição, de transporte de petróleo, você tem pessoas que trabalham em regime de terra. Então, o regime de terra, dificilmente eles vão querer adotar uma escala que seja tão longa. Por quê? Porque dentro de regime de terra, você não tem a necessidade de um voo de helicóptero. E esse voo de helicóptero encarece muito essa logística. Então você tem a necessidade de ser mais rígido em relação à sua escala. E isso é um ponto muito positivo para a Transpetro. Por exemplo, você tem aniversário do seu filho, né? Você tem o aniversário da sua mãe, você quer muito estar lá. Quando você tem uma escala de 14/21, você com muita dificuldade vai conseguir uma variação, uma alteração dessa escala. Mas já quando você está na Transpetro, você pode trocar com o amigo. Ele quer estar com a família dele no aniversário do filho dele, você vai cobrir ele. E ele vai fazer o mesmo com você. Então, eu vejo que regimes de terra é um ponto muito positivo para a Transpetro e para as refinarias, é que você tem uma tendência a perder menos momentos em família. E isso, no longo prazo, conta muito. Quando você trabalha nesse regime por muitos anos, talvez no primeiro ou no segundo ano não te incomode, mas com o passar do tempo você ter perdido, sei lá, no espaço de 10 anos, 6, 7 aniversários do seu filho, da sua mãe, da sua esposa, é algo que vai te fazer mal. Então eu acho que é um ponto muito positivo para a Transpetro. E no caso,
tem relação às refinarias da Petrobras S.A. Sobre vagas mais requisitadas, isso é um pouco parecido, tendendo um pouco mais para a operação na Transpetro. Por quê? Porque dentro da atividade de transporte, você tem muitos operadores e algumas funções elas são mais fáceis de ser terceirizadas. Então, mesmo que a visão do governo não seja terceirização, você tem muitas atividades de manutenção que são terceirizáveis. Não é o ideal, mas acontece. Então, você vai perceber que em terminais existem muitas atividades que são terceirizadas, já a operação ela não é terceirizada, ela é sempre primeirizada, né? Quem realiza são os funcionários da companhia. Então, eu tenho a visão que no próximo concurso da Transpetro a gente puxe muito para essa parte de operação. Sobre os benefícios. A Transpetro e a Petrobras são empresas irmãs. Então, o que seria isso? A estrutura delas era junta, era unida há anos atrás. Né? No período Fernando Henrique, elas foram partidas, mas a estrutura da empresa permanece muito igual, muito parecida. Você vai ver, em alguns casos, funcionários que são cedidos da Petrobras para a Transpetro e da Transpetro para a Petrobras, mostrando essa similaridade entre os cargos e as condições de trabalho. Eu não poderia ter um funcionário trabalhando numa empresa e trabalhando na outra sem que ganhassem o mesmo valor. Então, benefício escola, plano de saúde, participação de lucro, plano de previdência, são todos equivalentes, podendo ter pequenas variações de acordo com o sindicato. Se você trabalha no interior de São Paulo, você vai ter um sindicato, vai ter outro sindicato na região norte fluminense, e às vezes esses sindicatos fecham acordos coletivos com o RH com pequenas variações, mas a tendência é que sejam muito parelhos. A CUT, né, que organiza os sindicatos, ela sempre vai brigar para que todos tenham direitos iguais e equivalentes. Então, no geral, todos têm as mesmas condições de trabalho e os mesmos salários. O que você vai ter diferença são os adicionais, que muitas vezes a galera que fica a bordo tem adicionais maiores por questão de confinamento e quem estiver num terminal da Transpetro não vai ter. Possibilidades de crescimento. Assim como na Petrobras S.A., é questão de localidade. Você pode cair numa gerência que tem uma demanda grande e que esteja crescendo, que você tenha mais oportunidade de supervisão, de gerência e de muitas coisas. Na Transpetro tem a mesma coisa. A mensagem que eu gostaria e que eu tenho deixado aqui com vocês é que a empresa tem um déficit de funcionários muito grandes. Então, quando se contrata muita gente numa velocidade muito grande, é natural que essas pessoas precisem de liderança. E essa liderança vai ser constituída não só de funcionários antigos, porque muitos funcionários antigos não têm esse perfil. Então, você que estiver entrando, que tem um perfil de liderança, você tem possibilidade de acelerar esse crescimento e conseguir rapidamente um cargo de supervisão, de coordenação, se você for um cara muito competente e vestir a camisa. Questão de embarques. A galera me pergunta muito sobre essa questão de embarques. E assim, o que eu queria deixar para vocês é o seguinte: a Transpetro tem sim muitas embarcações, tá? E essas embarcações, elas não fazem o mesmo regime que as plataformas. Então, a embarcação não faz 14 por 21. Por quê? Porque ela vai transportar petróleo, ela vai parar em vários portos, ela vai fazer o deslocamento para outras regiões. E quando ela faz esse tipo de processo, ela realiza uma escala diferente. E essa escala, ela está vinculada aos marítimos, tá? A gente está em uma condição diferente. Deixou de ser uma plataforma de petróleo, se tornou uma embarcação. E aí são regras diferentes. Então, o concurso que vai abrir vagas para técnicos também vão abrir vagas para marítimos, que fizeram o EFON, a Escola de Oficiais da Marinha Mercante. Então, você tem profissionais que vão fazer esse concurso para trabalhar como oficiais de máquinas, oficiais de náutica. Para as embarcações, no geral, a gente tem pouca atividade de civis, que a gente fala. São as pessoas que são técnicos, que são engenheiros, tem uma quantidade menor, exatamente devido à escala de trabalho. Mas para a construção, tá, dessas embarcações, que o presidente já anunciou que estão começando a planejar construções no Brasil, você precisa de técnicos para supervisionar essas obras, para inspecionar equipamentos. Tem muita atividade que é realizada pelos técnicos da empresa. Então ela precisa dessa galera para ajudar na construção, ajudar nesses projetos. Mais para o quesito embarque, que vocês me perguntam muito, para a Transpetro é mais focado para marítimos, exatamente pela escala de trabalho. Se a galera trabalha 30 por 60, são escalas bem diferentes. Sobre a questão salarial, o salário inicial para a Transpetro, a parte administrativa, é por volta dos R$6.000. E para a galera que conseguir um turno em algum desses terminais, esse salário vai ser por volta dos R$9.000. Por quê? Porque vai ter uma pequena diferença ali do confinamento, que daria em torno de 30% do salário básico, que vai gerar uma diferença. Mas o ganho de qualidade de vida é muito legal, muito interessante, e eu acho que é importante você pesar. Eu já disse e reitero, acho muito legal que vocês façam mais de um concurso para você ter essa opção de escolha, para você poder escolher um lugar que você se adapta melhor. Às vezes o embarque é legal, mas não é uma opção que você quer para a vida toda. Então a gente tem essa oportunidade de anos de concurso
Você pode fazer mais de uma prova, ainda mais que tudo indica que teremos provas muito parecidas, tanto da Petrobras como da Transpetro, e você pode escolher a opção que mais te adapta. Para a pessoa que quer constituir família, o projeto Transpetro é muito legal, porque você vai estar mais próximo de casa, você vai ver sua família com mais proximidade, mais vezes durante o mês. Isso faz muita diferença, no longo prazo faz muita diferença. Então é legal que você pese, talvez você embarcar no começo da vida para um solteiro é muito legal. Eu, por exemplo, embarcava e viajava conhecendo o mundo, é um baita de um diferencial. Então você pode pesar e aproveitar essas oportunidades para escolher o regime de acordo com a fase da sua vida e se adaptar e ficar por muitos anos na Petrobras e fazer sua carreira. Galera, é isso que eu tinha para compartilhar. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Tamo junto, até o próximo vídeo e tem muita coisa da Transpetro chegando por aí. Um forte abraço. Fui!